Um dia, boa tarde, boa noite, independentemente da hora que estiver a assistir esse vídeo. Bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu decidi gravar este vídeo aqui de acordo com o meu penúltimo vídeo, esse aqui, que vocês estão a ver. Deu muito o que falar, mas eu havia prometido que caso vocês quisessem que eu comentasse em relação a uma experiência minha que eu tive, né, aqui no Brasil em relação ao emprego em si, que vocês poderiam deixar nos comentários e tudo mais que eu poderia contar, né? E claramente alguns pediram isso nos comentários e eu estou aqui para poder cumprir com a minha palavra. E desde já eu agradeço por você que sempre me assiste, que sempre deixa teu like aqui no canal, que sempre comenta, deixa tua opinião. Isso é muito importante aqui para mim, né? Porque me incentiva a conversar mais com vocês, enfim, e entre outras coisas. Hoje eu queria trazer como que foi um dos episódios, tá? Foi um dos episódios aí que eu tive em relação à procura de emprego. Vale lembrar que além desse episódio, existem vários outros episódios que já aconteceram, mas eu decidi trazer isso porque foi um dos que me marcou, né? Se eu posso falar. E eu lembro disso até hoje e eu queria compartilhar com vocês, tá? Não com o objetivo de poder se vitimizar, não com o objetivo de poder desencorajar alguém, mas que isso sirva até como lição para você que vai me assistir, seja você brasileiro ou não, né? Ou angolano, moçambicano, português, enfim, seja qual for a tua nacionalidade, que este vídeo sirva, tá bom? De exemplo de superação e que te ajude você a continuar ainda mais. Ok? Combinado? Então vamos lá. Como eu havia comentado, já falei em diversos vídeos, né? Eu cheguei aqui em 2016, em janeiro. E quando eu cheguei, logo em março, abril, eu já comecei a procurar emprego, né? E foram diversas tentativas de poder ir, não dar certo, voltar, ir, não dar certo, e assim para adiante. Para quem é brasileiro vai lembrar desse jornal. Eu não sei se ainda é produzido atualmente. Havia um jornal que era jornal amarelinho. Eu vou coloquei ele aqui na tela, tá? Esse jornal custava em torno de, não sei, R$ 25, 50. Já não lembro o preço, tá? Não vou chutar aqui para não errar. Já chutei, mas enfim, só para não errar. Mas girava em torno disso. Eu sempre comprava esse jornal toda segunda-feira, né? Porque toda segunda-feira tinha novas vagas, né? E tendo novas vagas, quanto mais cedo você compra e entra em contato com eles pelo e-mail, pela ligação, mais chance você tem de você conseguir um emprego, porque você vai ser uma das primeiras pessoas a entrar em contato com a pessoa que está a recrutar, né? Que está a contratar. Então, naquele jornal havia várias vagas, de ordem alfabética, de A até Z, diversas vagas. E eu sempre comprava, a primeira pessoa comprava e ligava, ia naqueles locais e tudo para poder marcar entrevista, né? E teve uma das entrevistas, foi numa segunda-feira, não, nem lembro, acho que foi a sexta, coisa assim. O dia não lembro exatamente, mas eu lembro muito bem do ano e do horário. Eu lembro que naquele dia eu acordei, era 4 horas da manhã, eu acordei, tomei banho e orei, né? Como sempre, orei, deixando aquela entrevista que eu teria na mão de Deus e desejando que tudo corra bem, tá? E com base nisso, eu lembro que naquele dia eu acordei muito feliz. Eu não sei porquê, eu acordei muito feliz, muito expectante, porque eu estava convencido de que aquele dia seria um dos dias que eu poderia ter uma oportunidade de trabalhar, sabe? Para poder ajudar a minha família. E ali eu acordei, né? Tomei banho, orei. Eu estava muito feliz, muito, mas muito feliz. Que eu falei assim para minha mãe: Mãe, eu hoje. Mãe disse: Mas hoje o que eu falei? Hoje eu vou voltar com uma vaga de emprego. Hoje eu consegui. Hoje eu vou ser contratado. Eu falava assim para ela: Hoje eu vou ser contratado. Você espera só. Hoje vou ser contratado. Pronto, a mãe como mãe tem que apoiar, né? Não, que bom e tal. Ele vai ajudar, dando força e tudo mais. Eu acordei cedo por um motivo, porque de onde eu morava até onde era a entrevista era muito longe.
E eu não tinha dinheiro para poder pagar, né, a passagem até lá. Seja de ônibus ou coisa assim, eu não tinha. E eu tinha que ir a pé. Para quem mora em São Paulo, aqui no Brasil, sabe que da Penha, não tipo perto do metrô da Penha, não, da Penha perto do Cangaíba, né, da Penha até o Tatuapé é longe. E eu tinha que percorrer isso a pé, tá? Dava em torno assim, andando a pé dava em torno de mais ou menos 2 horas, em torno disso aí, tá? Eu acordei cedo, me vesti muito bem, me preparei muito bem, todo expectante e tudo mais, para poder ir para a entrevista. E lembro que eu cheguei cedo ainda, hein? Cheguei cedo e fiquei a esperar, né, para poder abrir os portões da empresa. E eu esperei, acho que depois de uns 30 minutos mais ou menos, abriram os portões. A entrevista era 8h30, eu cheguei 8 horas, sim, dando 2 horas de distância, mais ou menos, então 10 horário. E eu entrei. E quando eu entrei já tinha muita gente, né, na mesma sala, nos colocaram numa sala, havia muita gente naquela sala, acho que em torno de 30 pessoas, mais ou menos, 25 a 30 pessoas. E eu sentei com o meu currículo na mão, aguardando a entrevista. Eles chamavam, né, você chega, entrega teu nome, escreve teu nome, e eles vão te chamar na hora de chegada. E ali chamaram 1, 2, 3 e tal, acho que chamaram uns 5, 6. Depois chamaram o meu nome. E eu levantei a mão, né, que era eu, sinalizando que era eu, e pediram que eu fosse numa sala. Quando eu cheguei naquela sala, a moça que estava a entrevistar pediu que eu sentasse. Eu sentei. Ela estava com o meu currículo na mão. E eu ainda não tinha dito nada, tá? Lembrando que desde que eu entrei até o momento de eu ser chamado, até entrar naquela sala, sem falar nada ainda. Eu entrei, eu sentei. E sem eu falar nada ainda, a moça disse o seguinte, eu nunca vou me esquecer disso. Ela falou assim, eu sei que você é estrangeiro, né, que você é imigrante, mas pela vaga que nós estamos a contratar, é necessário que a pessoa saiba falar o português. E a gente sabe que, por você não ser brasileiro, o português deve ser difícil para você. E para essa vaga específica, precisamos de alguém que fale o português fluentemente e que consiga escrever também o português. Então, precisaria falar, escrever e claramente também entender. Então, por esse motivo aqui, a gente não vai poder prosseguir com você para a próxima etapa. Eu sentado naquela cadeira, sem falar nada. Nada. Sim. Sem falar nada ainda, eu olhando assim para ela. E ali eu levantei da cadeira e disse uma única palavra: obrigado. Eu peguei o meu currículo e eu saí da sala e depois saí da empresa. Foi muito difícil. Foi muito difícil porque foi uma mistura de sentimentos, né? Lembra que no início eu falei que eu acordei muito feliz naquele dia, muito convicto. Eu estava convincente de que aquele seria o dia, sabe? E ali acontece aquela situação. Foi um balde de água fria, foi algo que eu estava com tanta fé, mas ao ouvir aquilo, me deixou muito para baixo, muito para baixo. Eu lembro que eu saí da empresa, não fui direto para casa, eu fiquei assim a olhar para a empresa, sabe? Perguntando, o que tem de errado, sabe? Tipo, comigo, o que tem de errado? Me fez muitas perguntas naquele dia. É como se toda a fé que eu tinha antes daquele momento, naquele dia, é como se ele tinha desmoronado, sabe? Claro, dentro de mim eu ainda tinha fé assim, mas por ser humano, o sentimento de tristeza não deixou claramente
de existir, né, naquele momento. E ali eu voltei para casa, novamente a pé, e durante o caminho a refletir, sabe, a pensar, meu, o que que dá para fazer de novo, o que tá acontecendo, será que tá valendo a pena tudo isso? Foram perguntas assim como qualquer ser humano se faria, né? Meu, será que tá valendo a pena fazer isso? Será que eu devo continuar a fazer isso? O que tem de errado? E eu cheguei em casa muito abatido, e quando eu cheguei eu senti um pouco distante assim. A minha mãe e os meus irmãos estavam um pouco mais longe assim de mim, mais ou menos uns 10 metros assim de distância. Eu sentei e eu olhava assim para eles, sabe, com uma sensação de impotência, de você não conseguir fazer nada para conseguir mudar aquela situação que a gente estava a passar. E foi naquele dia que eu decidi que eu ia parar de procurar um emprego e me capacitar. Hoje, se eu me encontrasse com aquela moça que me entrevistou, né? Não foi bem entrevista, mas enfim, que me entrevistou naquele dia, hoje eu não culpo ela, né? Foi uma falta de conhecimento que ela tinha, claramente, né? Para saber que eu falava português, até porque no meu currículo havia nacionalidade angolano. E esse foi um dos motivos que talvez fez com que ela chegasse nessa conclusão. Eu acredito que, conforme eu falei nos últimos vídeos, que eu tive uma parte de erro nisso, né? Claramente não tinha necessidade de eu colocar a nacionalidade no meu currículo, não havia essa necessidade, não. E com base nesse erro e em outros erros, eu decidi parar e me capacitar, a procurar cursos que me qualificassem para conseguir um emprego. E eu comecei a fazer curso. O primeiro curso que eu fiz teve a duração de 6 meses. Segundo curso que eu fiz teve a duração de 3 meses. Então foram mais ou menos aí 9 meses de curso, né? Por isso que no vídeo anterior eu disse que eu demorei mais ou menos 9 a 10 meses para conseguir um emprego. E depois de eu ter feito esses 2 cursos, o primeiro curso que eu fiz era virada para a parte administrativa. Então lá a gente aprendeu sobre a rotina administrativa, informática claramente, comunicação, marketing e entre outras coisas. E no segundo curso não foi muito diferente, também girou um pouco em torno disso. E ali eu saí um pouco mais capacitado mais do que eu já estava. E com base nisso, eu consegui um emprego depois de 1 a 2 meses, mais ou menos. 1 a 2 meses mais ou menos que eu consegui um emprego disso. Hoje, eu não culparia essa moça. Aliás, se ela estiver me assistindo, eu não sei, queira Deus que esteja. Moça, eu sou aquele rapaz que você, naquela entrevista no Tatuapé, você disse que por não conseguir falar o português, eu não estava apto para conseguir aquela vaga. E hoje eu te agradeço muito, 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 muito mesmo, por você não permitir com que eu entrasse naquela empresa, porque talvez se eu entrasse eu não estaria a fazer esse vídeo hoje. Talvez se eu entrasse eu não seria quem sou hoje. Deus é tão bom que ele fecha algumas portas para poder abrir outras, né? Então existem coisas que vai doer muito na tua vida, muito, muito mesmo, mas que vale a pena depois, né? Deus sabe o que faz, Então, com base naquele não que eu tive, apesar da sensação de tristeza que eu tive naquele momento, eu não deixei com que aquilo fosse um ponto final.
tornei ele uma vírgula para poder começar um novo capítulo que depois se capacitar ainda mais. Claramente, além desse episódio, teve outros episódios. Se você quiser saber mais, pode deixar nos comentários que, enfim, eu vou fazer. Se naquela altura era difícil para brasileiro, imagina para um estrangeiro que vem do outro país, com pouco conhecimento de como funcionava o mercado brasileiro. E se o brasileiro tinha pouca chance, o imigrante tinha menos pouca chance ainda, né? Se assim eu posso falar. Então, para você que está procurando uma oportunidade de trabalho, se capacite, tá bom? Se capacite, procure e continua a bater. Persista, persista, persista e persista. E a persistência é diferente de ser teimoso, tá? Você é persistente quando você continua a bater, mas também você avalia os teus atos. E eu fui persistente por conta disso. Então eu procurava emprego, mas depois desse episódio eu parei para poder entender o que está de errado. Foi ali que eu parei de procurar emprego, mas não desisti, mas eu comecei a me capacitar. Já teimosia é quando você continua a bater na mesma parede, mesmo sem saber que não vai dar certo. É isso. Esse foi um dos episódios que eu sofri. Eu não vou chamar de xenofobia, eu chamaria de ignorância, né? Que a pessoa apenas não tinha um conhecimento sobre Angola, talvez não conhecia, enfim, não sei. Mas é isso que aconteceu comigo e pode acontecer com você 1, 2 ou 3 vezes, mas que não seja um motivo que te faça desistir. É isso, até a próxima.